Pessoal, a gente vai começar do começo. E o começo é o quê? O começo é sempre o conceito, né? Então vamos lá lembrar daquele quadrinho que a gente tem esse mapa, tem que ter esse mapa mental na cabeça para reutilização toda hora, tá? Então se a gente não nasceu com uma doença congênita, a gente não nasceu doente, tá? A gente nasceu com saúde, tá? E se a gente teve agressões repetidas, né, ou uma ameaça muito grande de uma vez, a gente pode balançar o tripé sobre o qual a saúde está ancorada. Então a gente vai perdendo pontuações de saúde até que um adoecimento, uma doença, se manifeste com toda a sua potência. Então a gente pode errar na nutrição ou no combustível oferecido à máquina para ela funcionar ou se manter saudável. A gente pode errar na atividade física, tanto para mais quanto para menos. E a gente pode errar no sono, no tempo de reparo. Então é muito importante começar com esse conceito de base para saber o que está influenciando no adoecimento, tá? Então, hoje o vídeo se destina a falar sobre microbiota e microbioma. São palavras recentemente descobertas. Quando a gente fala recente, é menos de 30 anos em medicina, tá? Então, a gente tem a descoberta da importância e a maior valorização desse pessoal aqui, né, nos últimos 20 anos aproximadamente, tá? Porque a gente começou a decodificar o genoma humano em 2003, tá? Em 2003, a gente decodificou o código genético, o genoma humano. E em 2008, a gente decodificou o microbioma, que é o genoma de todos os micro-organismos que coabitam esse planeta chamado corpo humano. Então isso é muito importante a gente ter na cabeça e saber o que é um e o que é outro. Então começando de conceitos. Sobre conceitos a gente consegue edificar maior volume de conteúdo, tá? Então, o que acontece? Microbiota é o quê? O microbiota é o que a gente chamava antigamente de flora intestinal. Então, conceito, tá? Vamos começar do começo, né? Conceito de microbiota era a flora intestinal, porque a gente achava que aqueles micro-organismos que habitavam o nosso organismo seriam uma espécie de plantas rudimentares, plantas primitivas. Mas depois a gente viu que não é. São organismos, né? São micro-organismos, são micróbios. São uma espécie de vida antes da animal. Tá? Então mudou-se para microbiota. Então é o conjunto de todos os micro-organismos que coabitam o nosso planeta corpo humano. E microbioma, que eu já tinha dado uma introdução, a gente vai melhorar esse conceito. Microbioma é o conjunto de todos os genes, tá, dos micróbios. Então todos os genes de todos os micróbios que coabitam o corpo humano, ou seja, a microbiota respiratória alta, a microbiota respiratória baixa, a microbiota intestinal, vaginal, a de pele, né? Auricular, capilar, todo lugar do nosso corpo é habitado por micro-organismos. E todos eles têm uma microbiota particular, tá? Cada um tem a sua própria microbiota. E a gente tem o conjunto de todos esses genes chamados de microbioma. Então, o que é importante? Por que a gente tem que valorizar esse povo aí? Por que a gente está falando tanto em microbiota? Porque a gente está descobrindo, o que já existe. O que já existe? Esse povo aí já existe há muito tempo, só que a gente não sabia que eles existiam. E depois a gente começou a observar essas formas de vida ao microscópio e a gente falou, puxa, esse povo aí existe. Mas veio uma noção de que esse povo era mau, né? Que bactéria estava linkada à doença e assim foi perdurando a ponto da gente achar que bactéria é má e antibiótico é bom. Então, tudo que matava a bactéria é bom e tudo que sobrevivia aos antibióticos seria ruim, tá? Então, esse conceito vem mudando e todo paradigma para ser quebrado, ele demora muito tempo. E aí a gente está nessa noção agora que a gente está se deparando com o tamanho do conteúdo que a gente precisa ter ciência. E a gente está apenas no começo da sua compreensão e descoberta, tá? Então, a gente vem sabendo
que o microbioma, ele corresponde a microbiota, né, a quantidade de organismos, de micro-organismos presentes nesse planeta corpo humano é de 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões e 100 trilhões, ou seja, é zero pra caramba. Então, assim, cerca de 100 trilhões de micro-organismos habitam o nosso planeta corpo humano. E estamos numa proporção de uma célula humana para cada 10 bactérias. Ou seja, é muita coisa. A gente achava que as bactérias habitavam a gente, na verdade a gente habita um planeta de bactérias, tá? E tem um livro da Lana Colen que se chama 10% Humano, justamente para isso. Ou seja, já que a gente é tão inferior ao volume de micro-organismos que coabitam com a gente, né, esse sistema, eles têm um impacto, né? Eles já existiam antes da gente descobrir. A gente está descobrindo eles agora. E a gente está descobrindo o impacto deles na nossa vida agora também. A gente está aprendendo a valorizar e se desconectando do conceito inicial de que bactéria é má. A gente precisa viver num ambiente estéril. Não, a gente precisa treinar o nosso sistema imunológico a viver em contato com esses seres que estão em maior número que a gente, ou seja, fazer amizade com esse povo e mantê-los bem, satisfeitos, não deixá-los com raiva, né, a ponto de nos agredir. Então, esse faz toda a diferença, esse conceito de base, para a gente saber com quem a gente está convivendo, ou seja, a Alice é o mais forte porque é sempre o menor negócio. Então, agora nós vamos passar a segunda parte do vídeo, que é o descobrimento da função desse povo todo aí que coabita o nosso sistema. Por que motivo eles estão ali e por que eles são tão numerosos, né? Deve ter um motivo. Então, a gente está aprendendo, né, qual que é a função dessa microbiota toda, porque de todos os micro-organismos que habitam o nosso sistema, 80% deles estão no intestino. Olha que coisa, né? Então a gente sabe que a gente tem uma célula humana para cada 10 bactérias e 80% dessas bactérias são intestinais. Então a valorização desse tubo, dessa máquina de processamento de matéria-prima e eliminação de resíduos, ela deve ter um alto grau de valorização por nós profissionais e passar esse conhecimento para o paciente. Então a primeira função das bactérias intestinais é uma função antibacteriana. E a gente lutava contra esse conceito a todo custo, porque a gente associava bactéria à lesão, bactéria à doença, né? Então tudo que era bactéria precisava ser exterminado, porque senão a gente adoeceria. E não, a gente está descobrindo que existe uma função antibacteriana da microbiota. Por quê? Por competição, tá? Então a gente tem as bactérias que nos favorecem, né? Me ajuda aqui que eu faço uma digestão melhorada para você, da sua substância, da sua matéria-prima, né? Tem outras que se aproveitam de restos de metabolismo, que são as comensais, e um pouquinho delas, que são as patogênicas, que em equilíbrio servem para treinar o nosso sistema imunológico, tá? Então ela tem uma função antibacteriana se estiver em equilíbrio, tá? Porque se estiver em desequilíbrio, a gente vai ter uma condição chamada disbiose, ou seja, desequilíbrio entre a proporção de bactérias, né, que são boas, as que se aproveitam de restos, detritos, ou seja, fazem a limpeza, e as que são más, mas entre aspas, porque elas são até boas, porque elas estão treinando o nosso sistema imunológico. Alterou a proporção, abriu a porta para o adoecimento. Então, existe a função antibacteriana. Como eu falei agora há pouco, existe a função imunomoduladora, tá? Essa imunomoduladora, na hora que a gente escreve no quadro, a gente perde a noção. Imunomoduladora. O que é isso? É justamente apresentar, né, conteúdo bacteriano, ou viral ou fúngico ao sistema de defesa. Fala assim, olha, isso aqui é bom, tá? Isso aqui já não é bom.
Isso aqui é toxina, então isso aqui precisa ser destruído, isso aqui precisa ser mantido, e isso aqui é tóxico, não tem jeito de você fazer nada, destrói essa substância aqui. Então essa imunomodulação faz com que a gente se adapte, né, às experiências externas e experiências internas, mudanças de atividade ou de comportamento que a gente vive ao se deparar com o ambiente e mudança de comportamento que a gente deve ter na nossa microbiota ao se deparar com alguma adversidade interna. Então todo mundo está sendo imunomodulado, tá? Outra coisa muito importante é na nutrição. A gente, poxa, mas bactéria, gente, apodrece alimento, né? A bactéria não seria boa a gente ter bactéria no intestino, não, porque a gente perderia qualidade nutricional. E não é. A bactéria intestinal em equilíbrio, ou seja, sem um quadro de disbiose, ela é coadjuvante da nossa alimentação. Por quê? Porque tem coisa que a gente não tem enzima digestiva para poder quebrar, ou seja, a gente não tem tesouras para quebrar em moléculas menores para a gente conseguir absorver. Aí a gente conta com quem? Com quem nos ajuda, tá? Conta com esse povo aí que ajuda a gente a digerir coisas que a gente não consegue. Uma delas é fibra. A gente não é preparado para digerir fibra, mas as bactérias intestinais elas podem digerir para a gente. E a quebra, digere, se alimenta das fibras e ainda manda o carboidrato de dentro da fibra para dentro da gente. Então a gente é adicionalmente nutrido, tá? Os minerais, facilitando a transferência da luz do intestino para dentro da célula, de minerais essenciais, tá? Tipo, quem é? Magnésio, gente, cálcio, ferro. Todo esse povo aí, ele é ajudado pela bactéria intestinal a ser absorvido. E na síntese, ou seja, na construção, fabricação de vitaminas. Então, olha só, a gente não consegue fabricar essas vitaminas. Quem fabrica pra gente a vitamina K e a vitamina B9, por exemplo, são as bactérias intestinais. Então, se elas não estiverem presentes ou estiverem em desproporção inadequada, né, em proporção inadequada, a gente não tem esse tipo de atividade. Outra coisa que a gente está descobrindo é um papel metabólico das bactérias intestinais. O que é isso? Porque a gente pode modular a nossa saciedade ou não de acordo com a presença de determinado tipo de bactéria no nosso intestino. Então a gente pode ter uma prevalência de bactérias que fazem a gente engordar, em detrimento da prevalência de bactérias que fazem a gente manter um corpo mais fino, mais magro, mais equilibrado. Então existe esse papel metabólico, existe um papel na resistência insulínica, né? E existe o papel na secreção hormonal. Então isso é muito importante, a gente está apenas iniciando o entendimento da importância do conhecimento dessa microbiota. E o quinto, que está sendo assim uma surpresa e está entrando agora, né, na psiquiatria e na neurologia, é o papel mental da organização ou da desorganização das bactérias intestinais. Porque a gente sabe que as doenças, o adoecimento mental, como ansiedade, como depressão, como TDAH, né, como autismo e até esquizofrenia-like síndromes, né, estão potencialmente linkadas a uma disbiose, ou seja, alteração na proporção entre as bactérias que devem predominar e as bactérias que não devem predominar. Então, essa mensagem da função inicial que a gente está apenas conhecendo essa importância da microbiota. Então agora, gente, aprofundando mais um pouquinho, é o terceiro tópico da nossa aula, falando sobre fisiologia intestinal. Mas o que é isso? Fisiologia é o mecanismo das coisas, né? A engenharia de como se procedem as coisas. Então, no intestino, é muito importante a gente entender, né, que o intestino, vamos fingir que eu sei desenhar. Aqui são as células intestinais, os enterócitos, tá? Que você vê que elas são mais ou menos da mesma altura, tudo certinho, eu que não estou fazendo certo, e que elas têm umas vilosidades aqui, elas são peludas, tá? Elas são peludas, todas elas têm uma vilosidade para aumentar o quê? Para que servem essas ondulações aqui, esses vilos, tipo dedo de luva?
justamente porque eu vou ampliar uma célula dessa e vou colocar ela aqui, tá? Aqui é o núcleo e aqui essas vilosidades, tá? Então, se eu tivesse uma célula reta, uma superfície, uma borda reta, como assim, ó, eu teria só essa superfície de contato para poder absorver o alimento que está aqui, ó. O alimento que precisa ser quebrado, né, por determinadas tesouras, que são as enzimas, tá, digestivas, secretadas também pelas glândulas e órgãos digestivos. Então, esse alimento que está sendo quebrado, ele está sendo quebrado para poder ser absorvido. E quem aumenta a superfície absortiva são essas vilosidades, esses dedos em luva. Porque se fosse assim, era pouca capacidade de absorção. Assim é melhor. Então, esses dedos são frágeis, tá? Qualquer coisinha, até um alimento que passe mais ácido, mais quente, mais condimentado, pode corroer essas vilosidades. Então, elas têm que ser protegidas. Então, elas são protegidas por muco, tá? Então, o tubo digestivo inteiro tem aquela barreira física de muco que protege essas superfícies tão delicadas assim. E essa barreira de muco, realmente, ela tanto serve para proteger, como se serve para alimentar determinadas bactérias, né? Porque normalmente a bactéria vive no gel, tá? Vive no muco. Então, quanto melhor a qualidade desse muco, melhor é o ecossistema, né? Aqui, a casa das bactérias. Então, a gente tem que tratar de sempre botar a casa em ordem, de manter a casa arrumadinha, né? Sem estar sujo nem nada, e protegida de qualquer evento adverso que possa lesionar essas estruturas tão delicadas que são as células intestinais. Porque se elas forem lesionadas, né, elas vão começar a ter prejuízo na absorção. E quem leva o prejuízo todo é a gente. Vou pôr um capilar aqui, um vaso. Deixa eu apagar aqui. Vai apagar essa célulazinha aqui. E pôr um capilar, tá? Um vaso aqui, ó. Então, o alimento foi quebrado pelos sucodigestivos, tá? Ele passou pelas bactérias intestinais que estão no muco e houve um processamento adicional, né? Houve uma quebra adicional, porque elas nos ajudam. Pô, eu não consegui quebrar essa fibra aqui. Você consegue? Aí elas dizem, eu consigo, deixa comigo que eu consigo, te ajudo. Aí a fibra é quebrada, então o produto passa pela célula e da célula ele cai na circulação e a gente tem combustível para poder distribuir para o corpo inteiro, né? E todo mundo vai ficar feliz, as nossas células vão conseguir fazer o que elas precisam de fazer, porque esse sistema de distribuição de combustível é o nosso sistema cardiovascular, tá? Então a gente precisa de ter uma integridade dessa casa aqui para que chegue alimento, combustível na conta corrente e possa então ser bombeado e distribuído pelo corpo. Acontece que tem muitas maneiras da gente estragar ou desfavorecer a arrumação nessa casa. Depende da gente, depende do nosso conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, automaticamente você já fala, peraí, isso aqui vai fazer mal para a produção de muco intestinal das minhas células intestinais do ilho proximal. Olha que tamanho de raciocínio. Então, você não vai comer isso, porque vai lesionar diretamente isso. Ou então, eu vou comer determinada coisa que vai aumentar a produção de muco, vai melhorar a proteção da barreira e, com isso, eu protejo minhas células para elas conseguirem fazer o que elas tanto têm que fazer, que é absorver o alimento colocado. Então, essa casa precisa estar arrumada. E aqui, as bactérias, elas precisam ter local de ficar. Porque se esse muco diminuir em espessura, em qualidade, né, vamos ver se eu consigo apagar aqui tudo. Se essa barreira mucosa diminuir em qualidade, não tem aonde essas células possam ficar, essas células bacterianas possam ficar, porque esse muco está muito pertinho da mucosa, olha. Então, as bactérias começam a tocar nas vilosidades e começam a inflamar essas células, né? Então, a gente, em vez de estar todo mundo juntinho, bonitinho, começa a ter buraco entre as células, favorecendo a entrada de conteúdos não tão bem processados assim,
tá? Começa a perder o tamanho da vilosidade, começa a ficar achatada, a gente fala que é uma mucosa careca, tá? Perdeu os cabelinhos todos, igual um pneu novo que tem cheio de vilosidades, e a gente vai ficando usando, desgastando o pneu, ele vai ficando careca, com prejuízo da capacidade absortiva, e daqui a pouco a gente está cansado, né? Tá com muito sono, não ganha musculatura, adoece facilmente. Mas por quê? Porque a gente maltratou a casa das bactérias, né? Prejudicou a fisiologia intestinal e a gente não está deixando fazer com que o alimento seja, após ser processado digestivamente pelas tesouras, seja absorvido, não está conseguindo absorver, tá? Ela não consegue fazer o trabalho dela, que é de absorção, e ainda deixa passar conteúdos que não eram para passar, tipo uma toxina, né, que deveria ser impedida, que a bactéria destruiu a toxina, ou ela foi eliminada pelo tubo digestivo porque ninguém deixou essa toxina passar. Agora essa toxina vai ficar passando pelo leaky gut, né, que é uma palavra, uma expressão americana que significa intestino permeável. Permeável não é um termo legal, não é uma tradução legal, porque permeável a célula já é, entendeu? Ela tem que ser semi-permeável. Ela não pode ser impermeável. Ela tem que deixar alguma coisa passar. E leak realmente vazando, entendeu? Um intestino que está com furos, ele está vazado. Então, bactérias podem entrar na corrente sanguínea, tá? Produtos que deveriam ter sido processados antes de correr na corrente sanguínea, eles estão caindo diretamente aqui e está disparando uma resposta imunológica, tá? Então, a gente começa a mexer, interferir com toda uma dinâmica, e isso não é bom para a gente, isso é extremamente perigoso, porque a gente vai acordar um gigante que se chama sistema imunológico, que está aqui, ó, em agregados de linfócitos chamados placas de Peyer, tá? Então aqui está o quartel-general do monte de soldado, que está todo mundo dentro daqui, ninguém foi acionado, mas que se existir ameaça na circulação, esse povo vai começar a vir para fora. Então você inflama um sistema a partir do momento que você altera a sua casa das bactérias, altera a casa das bactérias e a fisiologia intestinal. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o que pode estar interferindo na qualidade e na espessura dessa barreira que tanto protege as vilosidades das células, né, quanto abrigam as bactérias para não tocarem na mucosa, tá? Porque senão até elas tocam. Protege do alimento, protege das próprias bactérias e protege de toxina. Então essa barreira precisa ter uma espessura e uma qualidade adequada. Então essas grandes classes de medicamentos que a gente faz uso de forma corriqueira estão interferindo na qualidade desse muco e lesionando a casa da microbiota. E, obviamente, abrindo as portas para que a gente adoeça sem a gente perceber. Então, antibióticos, aqueles antibióticos direcionados especificamente para matar as bactérias anaeróbicas, né? As bactérias que sobrevivem sem oxigênio, né? O protótipo dele a gente usa demais, é o metronidazol, tá? Ele inibe a produção de mucina, tá? A mucina é a principal proteína componente do muco. O corticoide, igualmente, tá? O corticoide também inibe a produção de mucina, que ele entra como remédio e entra como o nosso próprio cortisol se a gente estiver estressado. Então, nos vídeos anteriores eu falei para você, olha, a gente precisa de produzir muco, né, para deixar as células protegidas. As células são mucosas, precisam dessa espessura, esse gel aí de isolamento. E quando a gente está estressado, a gente afila a barreira de muco, tá? O corticóide também, porque ele impede a sua fabricação, é um anti-inflamatório, impede a fabricação de mucina, expõe as vilosidades a lesões adicionais. E os inibidores de bomba de próton, né, inibidor de bomba de próton e potássio, que a gente usa para diminuir ou anular a acidez gástrica, ele detona com a produção de mucina, e a gente está com drogas cada vez mais capazes de zerar, aniquilar a acidez gástrica, e não estamos preocupados com o impacto, né, os trade-offs,
os acidentes de percurso que aquele manejo, aquela medicação vai impactar em outras áreas do corpo, especificamente, né, na nossa máquina de absorção de combustível. Então isso aqui é muito terrível, tá? O Roacutan, que a gente fica com a pele linda, maravilhosa, né? Tá detonando a barreira de muco, porque ele resseca todas as superfícies mucosas. Então você vê que racha a boca, a saliva seca, né? O olho fica mais irritado, porque a glândula lacrimal também é inibida. Ele inibe a secreção glandular mucosa e predispõe a gente a infecções, a rinites, a sinusites, né? Infecções até de pele, mas a acne foi embora. Então olha para você ver o que a gente faz silenciosamente e que o povo aqui está trabalhando para dando duro para que a gente não adoeça. Isso é importante a gente ter na cabeça, que a gente está afetando, tendo um efeito colateral em outra área, e essa área que a gente menos quer que a nossa capacidade absortiva seja preservada. Então, aprofundando mais um pouquinho. Então, os grandes grupos de bactérias, quando a gente pega uma bactéria, né, do sangue ou qualquer tecido do corpo e leva ao laboratório para que ela seja exposta em um ambiente cultivável, ou seja, a gente faz uma cultura para que essa célula cresça, ou seja, promove um ambiente, né, em que ela possa crescer com mais facilidade, e a gente identificar que tipo de bactéria é. A gente classifica principalmente em dois grandes grupos, em gram-negativos e gram-positivos, né? Aqui está um exemplo, vamos fingir aqui, de uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Ainda tem as anaeróbicas, que eu não coloquei aqui, tá? Então, essas gram-positivas, elas se diferenciam das gram-negativas pelo tipo de proteína que está na superfície. Então, quando tem uma proteína, vamos dizer assim, tipo um chapeuzinho aqui, chamada de peptidoglicanos, então a gente olhou no laboratório, cresceu a bactéria que tem esses chapeuzinhos aqui na superfície, então são peptidoglicanos. Então, ela é uma bactéria gram-positiva. Beleza. E se eu vejo no laboratório uma bactéria que cresceu em cultura, que tem um chapéu, tipo uma cunhazinha na superfície, eu falei, essa bactéria é gram-negativa. Porque ela expressa na superfície, não é o peptidoglicano, ela expressa na superfície os lipopolissacárides. E é por isso que a gente tem tanto medo. Na hora que fala em lipopolissacáride, a gente fala assim, ou lipopolissacarídeos, depende da nomenclatura, do jeito de você falar, mas é a mesma coisa, LPS, tá? Você já leva um susto, dá um passo para trás e fala assim, nó, é punk, né? Sinal de alerta, porque você está ativando, na grande maioria das vezes, o sistema imunológico, hipersensibilizando ou sensibilizando o sistema imunológico em termos de agressor, tá? Por isso que a gente tem medo das bactérias gram-negativas. Mas existem as bactérias gram-negativas que são boas, como existem as gram-positivas que não são tão boas assim. Tudo depende da proporção, tudo depende do equilíbrio. Está escrito na Bíblia, né? Então, o gram-negativo, que produz um tipo de lipopolissacáride que é pró-inflamatório, é uma bactéria gram-negativa que a gente não está querendo muito. Mas por que ela vai expressar um lipopolissacáride não tão bonzinho assim? Depende do que a gente come, tá? Então, se a gente come uma grande quantidade de calorias, tá? Ou de gorduras saturadas, tá? Especialmente carne, né? Produto animal. Produto animal é rico em gorduras saturadas. Então, as gorduras saturadas compõem, tá, o lipopolissacáride. Então, o lipopolissacáride, ele fica sem jeito. Deixa eu fazer um novo slide aqui. Ele fica sem jeito de fazer de outra forma, né? LPS, né? São dois fósforos ligados a várias cadeias de gordura, tá? Gordura é ácido graxo. Então, tem gorduras que são inflamatórias, como as gorduras saturadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz uma a mais. Então, por exemplo, as gorduras que disparam o sistema imunológico são as gorduras que usam um tipo de receptor na parede do intestino chamado TRL4, ou Toll-like Receptor 4. Isso aqui ativa todas as vias inflamatórias do sistema imunológico. Ele fala assim, inimigo, guerra. Acorda aí, pessoal.
Mas tem bactérias gram-negativas que não fabricam o TLR4, até inibe a sua produção. E a gente descobriu recentemente, tá? Então, como a gente está sempre descobrindo, né? Isso é importante que a gente tenha essa ciência. Hoje está sendo muito falado porque a obesidade é muito prevalente, né? E às vezes o paciente não consegue ter uma abordagem, o profissional não consegue atingir o paciente, ele continua quicando de profissional em profissional e acaba fazendo às vezes uma alteração grosseira da anatomia, né? Para tentar emagrecer, como são as cirurgias bariátricas, sem que a gente consertasse os mecanismos de base. E acaba desencadeando outros problemas e o que a gente buscou, que foi um emagrecimento, nem sempre é conseguido, né? A gente tem um alto índice de recidiva do engordamento depois de cirurgias bariátricas. Então, o que a gente está prestando bastante atenção é no tipo específico de bactéria gram-negativa, tá? Que não produz esses mediadores inflamatórios, ou seja, não ativa o TLR4, o Toll-like receptor. São receptores na parede intestinal. Se ativou é porque você está com uma dieta pró-inflamatória. E quando a gente fala uma dieta anti-inflamatória, é a dieta que tem pouca gordura saturada. Não é que você não possa comer. Você pode comer porque você tem inúmeras vias para poder metabolizar esse tipo de gordura. Você não pode ser prevalente, porque tudo que é exagerado mata ou faz mal. A gente viu agora há pouco, né, um caso midiático de uma menina, né, de 40 anos que faleceu nos Estados Unidos em julho por hiperidratação. Tomou água que diluiu o sangue demais. Então, água demais mata, água de menos também. Vai parar no CTI com insuficiência renal. Então, carne demais faz mal também. Carne de menos também faz mal. Então, gordura saturada de menos, a gente também precisa dela, tá? Gordura saturada demais é que a gente, né, não vai tolerar. Então, já que tem potencial de disparo de resposta inflamatória, tá? Quando a gente fala em lipopolissacarídeos, a gente vem de cara, né, os mecanismos inflamatórios todos do sistema, artrites, tá? Artrite reumatoide, né? Doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, que está igual água, né? Os outros disparos imunológicos, como esclerose múltipla, né? Esclerose lateral amiotrófica, as doenças neurodegenerativas, que a gente sabe que está diretamente ligado à quantidade de lipopolissacarídeos na circulação cerebral, fazendo inflamação neuronal, degenerando bainha de mielina, etc. A gente sabe disso. Mas depende do tipo de lipopolissacarídeo, tá? Existem aqueles que são bons pra gente. Então, essa bactéria aqui, olha o nome dela, Akkermansia mucinifera. Você até vai sonhar com isso, ter pesadelo, mas essa bactéria é a bactéria da moda, tá? Porque apesar de ser gram-negativa, né, ela produz um tipo de lipopolissacarídeo que é não inflamatório, tá? Ela aumenta a produção de mucina, aquele muco que protege as vilosidades intestinais, ou seja, né, deixa além da célula bem nutrida, protegida e ainda impede a passagem para a corrente sanguínea de lipopolissacarídeos ruins, tá? De bactérias produtoras de lipopolissacarídeos ativadores desse receptor aqui. Então, ela é boa para a gente. E ainda mais, ela ganhou maior notoriedade porque ela está associada, né, à obesidade, tá? Ou seja, quem tem uma prevalência dessa bactéria na circulação tem menos tendência à obesidade, tá? Tem maior tendência a ser magro. Mas, então eu vou dar, agora está popularizado, agora eu vou dar a Akkermansia para meu paciente emagrecer. Não, depende da flora intestinal dele, entendeu? Depende do ambiente, da casa das bactérias. Porque cada um é um e pode não dar certo só essa abordagem. Esse é um dos fatores. Lembrando que tudo que afeta a gente não é unifatorial, é multifatorial na maioria absoluta das vezes. Então não é só ela, mas ela ganhou notoriedade. Tudo que a gente está descobrindo, né, a gente já põe como se fosse um conteúdo extremamente relevante. Então, existe, tá? Ela está associada, sim, à redução do grau ou da incidência de obesidade, porque ela aumenta a sensibilidade à leptina, tá? Então, leptina, deixa
Deixa eu colocar aqui no outro slide aqui melhor, né? Leptina, ela é um hormônio que a gente linka à saciedade. E a grelina é outro hormônio que a gente linka à fome, tá? Então, se essa bactéria, a Akkermansia mucinifera, que inclusive produz muco para proteger nossas células, ela deixa as células, o sistema mais sensível, o tecido adiposo mais sensível à leptina, a gente vai ter maior grau de saciedade. E com isso a gente diminui o input de alimentos desnecessários porque a gente se saciou. O tecido adiposo começa a produzir mais leptina porque ficou mais sensível, né? Parou de exigir ou de acumular. E a grelina é o oposto dela, ou seja, é um hormônio que desencadeia a fome. Os dois são necessários, tá? Mas a gente não pode ter uma predominância da grelina, a gente tem que ter uma sensibilidade adequada à leptina para que a gente mantenha, né, sob rédeas curtas o nosso controle de ingestão alimentar, o nosso controle de apetite, de saciedade. Então, ficando por aí, essa era a mensagem da importância, o tamanho da importância da microbiota intestinal, que a gente está apenas começando a entender. Então, assim, qualquer disfunção ali, qualquer desequilíbrio ali, se você não sabe onde é que é a causa do que seu paciente está apresentando, uma tireoidite Hashimoto, uma artrite reumatoide grave, né, uma doença neurodegenerativa, se você não sabe de onde que veio essa inflamação, procura no intestino, que é o lugar primeiro que você deve procurar sua investigação, né? Começar a sua investigação, porque é da desorganização desse equilíbrio que advém a grande maioria das respostas inflamatórias sistêmicas. É isso aí.